Paz, pessoal. Aqui, olha, é uma sala de TV, vocês estão vendo? É uma sala de TV. Lugar chique, ó. Lugar bonito, lugar gostoso, ó. Que eu escolhi para filmar um vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá? Então, nessa sala de TV, vamos lá comigo, ó. Tem aqui uma mesinha bonita, televisão ali. Tem um quadro bacana aqui, ó. Então eu quero gravar uma palavra gostosa aqui para todos nós hoje. Vamos lá. Ter esse tempo para falar com você. Eu estou sozinho, então está um pouco mais difícil, né? Quando é em dois, daí é mais fácil. Vamos falar sobre o poder de Deus derramado sobre a terra. Eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Gente, esse assunto é muito importante. Jesus chegou, falou: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles eram 500 que viram Jesus subir ao céu. E daí eles ficaram em Jerusalém. E foi passando os dias e nada do poder vir. E quando deu 10 dias, de 500, eles eram apenas 120. Daí quando pensa que não, teve um negócio tremendo, teve um vento. Não foi nem vento, foi um barulho, um som como que tem um vento, mas não teve vento, foi só um barulhão, assim, aquele barulhão. Mas não teve, só o som de um vento, veemente e impetuoso. E um olhou para o outro e viu umas línguas como que de fogo, não era língua de fogo, mas línguas como que de fogo na cabeça de cada um também. E de repente todos começaram a falar em línguas. E todos eles falando em línguas, aquele poder, 120 pessoas falando, só que em Jerusalém mora gente do mundo inteiro, porque tem judeus esparramados no mundo inteiro, e em dia de festa, com o dia de Pentecostes, eles vinham para Jerusalém para comemorar a festa, e cada um vem na sua própria língua. Ali tem judeu brasileiro, judeu italiano, e estava tudo em Jerusalém. Só que cada um ouvia na sua língua o que eles falavam, o que eles estavam pregando a respeito das maravilhas de Deus. Cada um ouvia na sua língua. E eles não sabiam o que era aquilo. Alguns achavam, então, que o milagre era no ouvido. Então, a pessoa fala em línguas e você ouve no seu ouvido. Como eu tenho testemunho para contar para você. Da irmãzinha está falando em línguas, que para ela era uma língua normal, mas o pastor que estava ouvindo, que era de outra igreja, que não conhecia o poder de Deus, ele ouvia uma língua lá de um povoado italiano, lá daquele povo humilde. E também tem o milagre da pessoa, de fato, falar numa língua. Né? Tem um testemunho esses dias no Zap de uma irmã lá dando testemunho, que um pastor começava a falar em línguas, ele falava em línguas e ele fazia um barulho assim, e daí de repente tinha lá um africano que na região que ele morava era daquele jeito que ele falava, e naquele estralar de língua, ele falou que Deus estava falando que era para ele se converter e as coisas acontecerem. Então Deus faz como ele quer, às vezes o milagre é no ouvido e às vezes o milagre é na boca, que a pessoa fala em outras línguas de fato. Mas o que é importante para nós é que esse dom é para todos. Esse dom é para você. Esse dom é para mim, esse dom é para nós. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos cheios desse poder. O desejo de Deus é que nós sejamos cheios da unção, que esse dom venha sobre a nossa vida, que a igreja tenha esse dom de línguas, porque depois do dom de línguas começa a vir a profecia, vem a cura, vem a libertação, vem a visão, vem milagres, vem maravilhas, mas a língua estranha é o canal. A língua estranha, ela é uma mão de duas, é uma vida de duas mãos. A língua estranha leva a palavra até Deus e traz a palavra de Deus. Então quando ela vai, é uma oração, quando ela volta, ela é uma profecia. Então tem daí a interpretação de línguas. E nós precisamos falar em línguas, depois que Deus nos batiza, a língua é nossa. A gente gosta de falar a língua na carne, na nossa carne, que ela é nossa, e depois o nosso Espírito entra, depois o Espírito Santo entra e a coisa fica boa demais. Então essa língua é dada para todos nós falarmos. E quando mais nós formos falando essa língua, mais perto de Deus nós vamos nos colocando. E o desejo de Deus é que todos nós falemos em línguas. Porque é o dom que vai abrir caminho para todos os outros dons. Tem 9 dons do Espírito, 8 é para os outros. A língua estranha é para nós. A língua estranha é o único dom que é para nós, porque os outros 8 é para os outros, a língua é para nós, certo? Então tem que fazer uso. Eu percebo que os crentes são batizados com o Espírito Santo e depois ele para de falar em línguas, simplesmente ele deixa de falar. E uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo e para de falar, equivale àquela pessoa que não é batizado, porque ele não está mais falando. Agora, quanto mais ele falar, mais ele vai se edificar. Logicamente a sua mente não vai entender nada do que ele está falando,
mas o seu espírito está sendo edificado. Ele está falando a língua do espírito, a língua dos anjos. Isso é uma coisa tremenda. Eu poderia ficar falando sobre esse dom aqui hoje. Vou dar só um exemplo para você. Na Torre de Babel, por que eles estavam construindo a Torre de Babel? E Deus falou que, vamos lá confundir a língua deles lá, porque eles começaram a construir essa torre aí, e vai chegar um ponto que não tenha nada mais impossível para eles. Porque todos eles falam a mesma língua. E quando eles falam a mesma língua, eles conseguem fazer coisas impossíveis. Então vão confundir a língua deles. Quando Deus confundiu a língua do povo, eles pararam de produzir obras grandes. Moral da história: Deus tendo um povo na face da terra. Deus tendo um povo como você e como eu, e todos nós falando a mesma língua, nós vamos construir coisas grandes e maravilhosas. Então, através da língua estranha, muita coisa vai ser construída, porque uma língua só. Então, Deus deu um povo na terra que se comunica com ele através de uma língua que só esse povo sabe falar, que nem esse povo entende, mas Deus entende o que está falando, porque o Espírito Santo é que fala através da pessoa nessa língua. Eu poderia ficar falando mais sobre as línguas aqui, mas não é a minha intenção. A intenção é saber que eles falaram assim: estão bêbados. E Pedro falou: vocês não estão bêbados nada, é 9 horas da manhã, ninguém está bêbado. Mas Pedro falou assim: mas o que está acontecendo aqui, que vocês não sabem, é o cumprimento de uma profecia. Aquela profecia de Joel, lá atrás, que Joel falou, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito vou derramar sobre toda a carne. Então vou derramar do meu espírito. E essa fusão do seu espírito na carne, agora, ser moradia do espírito para a salvação é uma coisa, ser selado para a redenção é uma coisa, e ser batizado no Espírito Santo para poder, para testemunhar é outra coisa. São coisas diferentes. Você ser visitado pelo Espírito é uma coisa, ser moradia é outra coisa, e você ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa, ser cheio, pleno, são coisas diferentes, entendeu? Então, olha lá, acontecerá nos últimos dias, diz o meu Espírito, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também sobre o meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e eles profetizarão, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, junto com o Espírito Santo e esse poder, chegou um novo tempo na face da terra. Chegou o tempo que todo aquele que invocava é ser salvo, porque o Espírito Santo ele veio fazer uma continuação da obra de Jesus. Jesus veio, resgatou, Jesus veio, remiu, Jesus veio e operou uma obra de salvação. E agora o Espírito Santo vem atrás, derramando o teu poder da tua unção, habitando, porque se a pessoa confessa o seu pecado, ele fica limpo, ele fica puro. Então o Espírito Santo pode habitar nele, entendeu? Então aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei quanto tempo deu de gravação, vou ter que parar por aqui, mas Deus te abençoe. Procure o batismo com o Espírito Santo. E isso é de suma importância para podermos executar a obra de Deus com mais eficácia. Tá bom? Fica na paz, Deus abençoe.